Olá, meus amados irmãos e amigos, em nome de Jesus Cristo, você que sempre assiste meus vídeos de instruções, aqui no meu canal, no Face, no YouTube, no Kawaii, você que sempre recebe aí as instruções da Palavra de Deus que eu levo através do Zap, todos vocês, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, que sempre estão ouvindo a Palavra de Deus através da minha pessoa, porque quero levar para você que você que sempre está ouvindo minhas instruções da Palavra de Deus que eu levo as instruções da Palavra de Deus. Quero dizer a você uma coisa aqui, bem séria, certa, e peço a Deus que me conceda isso até o fim. Eu nunca vou mudar vendendo os meus princípios da verdade do Evangelho, nem desfazendo-se deles por causa de ganho. E ainda mais um ganho besta, né? Por se vender por um momento de satisfação dentro de ministério, por um momento de estar ali ministrando, estar no púlpito, por poder dizer que é do ministério, poder dizer que é pregador, que é obreiro, que é não sei o quê. As pessoas dentro do mundo evangélico, da religião, elas se corrompem da verdade do Evangelho para buscar causa de ganho vã, besta e desprezível. Porque o cara corrompeu os princípios do Evangelho, não se manter fiel ao Evangelho, para poder agradar um ministério, um líder, para não perder a oportunidade de estar ali naquele púlpito da igreja, de ser consagrado, de ser levado a ser um obreiro, para não perder a amizade nem a conveniência com o pastor, com o líder da igreja evangélica. As pessoas se deixam moldar e desviar da verdade do Evangelho por meio de suas satisfações, por meio de sua causa de ganho. Porque, meu amado irmão em Cristo Jesus, esse que vos fala, e sempre estou levando a ministração da Palavra de Deus, vai fazer 20 anos, aliás, já fez 20 anos que eu me entreguei, converti-me, conheci a verdade de Cristo. Me entreguei a Ele. Confesso a você que logo no começo, eu ainda estava sendo conduzido pelas pessoas. Eu era menino, eu precisava ainda de ser conduzido. E eu aprendi e recebi muitas coisas que não era a verdade do Evangelho. Mas ao longo do tempo, quando eu vou tornando-me adulto, porque agora eu vou me alimentando, vou tendo entendimento, e eu vou conhecendo a verdade do Evangelho, eu não me deixo mais levar por vento de doutrina, por nenhum movimento, por nenhum conceito, por nenhuma ideia, por nenhum meio que não condiz com a verdade do Evangelho. Se você pegar as ministrações, se você pegar as instruções da Palavra de Deus, que eu levo aqui nas redes sociais, eu comecei a ministrar a partir de 2015. Se você pegar, porque foi onde eu iniciei os trabalhos nas redes sociais, foi em 2015. Comecei, né, no YouTube, comecei aqui no Face e até hoje. Hoje eu tenho trabalho no Kawaii, tenho trabalho no Zap e graças a Deus tenho instruído, levado a verdade de Deus para muita gente. São centenas de pessoas por meio desse meio de comunicação. E se você pegar os vídeos de instruções atuais e lá do princípio, a mensagem não vai mudar. O que eu prego, o que eu levo, o princípio, o conteúdo, não vai mudar. A doutrina é uma só. A doutrina é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Não pode mudar. É a doutrina de Cristo. Sabe por que você não vai encontrar mudança dentro daquilo que eu prego? Porque eu não prego variedade nem variações. Eu prego a verdade exclusiva de Deus, absoluta. Eu prego a verdade do Evangelho. E eu quero dizer uma coisa para vocês nesse momento. Vocês que sempre escutam e assistem os meus vídeos de instruções. Meus irmãos em Cristo Jesus e meus amigos aqui do Face também. Pessoas que ainda
não assumiram o compromisso da fé em Cristo, que ainda não conheceram a verdade. Não estou falando de pessoas religiosas de igreja evangélica, porque há uma diferença do que é religioso de igreja evangélica e do que é cristão que está em Cristo Jesus. Há uma diferença, tá? E essa diferença eu já levei aqui. Qual é a diferença do verdadeiro cristão discípulo de Cristo e do verdadeiro discípulo de igreja evangélica? Eu já levei aqui. Mas eu quero pedir a vocês uma coisa. Examinem as ministrações, os conteúdos, o princípio das instruções que eu levo. E você vai ver que não varia. Eu não mudo de opinião. Eu continuo na verdade. Porque essa verdade eu conheci que é Cristo, a sua palavra. Eu continuo nesta verdade, pregando, anunciando, informando, ensinando, levando para as pessoas o conhecimento da verdade que liberta. A verdade é uma só. Por isso que quem está na verdade não pode mudar. Quem está na verdade, ou ele se desvia dela, ou ele se mantém firme nela. Não pode, não tem duas verdades. Não tem nenhuma variação. Ou a verdade de Deus, que é Cristo, a doutrina de Cristo, ou você vai seguir e crer e acreditar e praticar e se conduzir e ser formado, instruído no entendimento pela doutrina dos homens dentro de igreja, dentro de religião, dentro de conceitos filosóficos doutrinários que os homens estabelecem pelos seus preceitos. Você tem que estar na verdade, só há uma verdade. O Evangelho de Cristo não deixa dúvida para ninguém. O Evangelho de Cristo não é nenhuma doutrina de igreja nenhuma. O Evangelho de Cristo não é nenhuma religião de grupo nenhum. O Evangelho de Cristo é a única e verdadeira informação de Deus que dá ao homem o entendimento para o conhecimento, aonde ele vai ser liberto e ser salvo. Pelas informações do Evangelho, se ele crer. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês nesse momento. Você que me acompanha, você nunca vai me ver ministrar a ninguém campanha de poder, campanha de milagre. Sabe por que eu não faço isso? Porque isso não é evangelho. Você nunca vai me ver ministrar aqui, nem falar para ninguém, venha para Jesus que ele vai resolver teus problemas, ele vai te dar a bênção, vitória. Sabe por quê? Você não vai me ver pregando isso? Porque isso não é a mensagem do evangelho. Você nunca vai me ver pregando aqui, né? Dentro das instruções que eu levo, ensinar a ninguém, tem que guardar o sábado. Sabe por quê? Porque isso não é doutrina de Cristo, isso não é o evangelho. Você nunca vai me ver aqui pregando, dizendo ao povo, venha para a igreja que é a casa de Deus, para você ser abençoado, receber a bênção. Sabe por quê? Porque isso não é a mensagem do evangelho. Isso não é doutrina de Cristo. Isso não foi ensinado por Jesus. Isso não procede na verdade do evangelho. Você nunca vai me ver aqui ministrando e ensinando sobre doutrina de predestinação fatalista, que você é um escolhido de Deus e que você não tem mais o que temer, porque você não perde a salvação. Sabe por que você não vai me ver pregando isso, nem ouvir? Porque isso não é o evangelho. Isso não é doutrina de Cristo. Logo, eu não ministro aquilo que não é a verdade do evangelho. Eu ministro a verdade do evangelho. Você nunca vai me vir aqui pregando, dizer para você, olha, se batize na igreja, tenha um ministério, fique sobre a autoridade espiritual de um pastor, para você ser salvo, para você ser abençoado. Sabe por que eu não vou ministrar isso? Porque isso não é a verdade do evangelho. Isso não foi ensinado por Jesus. Isso não foi instruído pelos apóstolos para os cristãos. Então, logo, isso não é a verdade do evangelho. Você nunca vai me ver aqui pregando, nem chamando o povo, nem instruindo ninguém a dar dízimo, para que Deus abençoe 100 vezes mais. Não dê o dízimo, senão o devorador vai destruir a tua finança. Não, você tem que dar o dízimo como um ato de gratidão a Deus. Sabe por quê? Porque isso não é doutrina de Cristo. Jesus não ensinou isso à sua igreja e nem os apóstolos instruíram os irmãos, nem orientaram os irmãos a isso que hoje os homens, dentro de muitas igrejas, levam o povo a crer, a acreditar e a praticar. Como regra, até para a salvação. E tem pastor que diz que se não der o dízimo não vai para o céu. É muita heresia, gente. É muita mentira, é muita pregação vã. Sabe o que isso leva? Você
a se perder da graça. Isso priva você da verdade. É muita gente dentro da igreja conduzindo-se para o erro, conduzindo-se no evangelho anátema, apostatando da fé, sendo privado da verdade por esses homens que estão na liderança de muitas igrejas, aonde o povo se aglomera. A igreja que eu falo não é a igreja de Cristo. É a igreja local, onde o povo está aglomerado para ser ensinado dentro do anátema. Tem muitos homens dentro dessas igrejas que estão levando para o povo maldição, privando o povo da verdade, desviando o povo de Cristo, ensinando o povo contrário à doutrina de Cristo. Logo, o povo não aprende de Cristo, porque nós temos que congregar para aprender de Cristo, ser instruído com a doutrina de Cristo. E muitos, infelizmente, observe aí qual é o conteúdo e o objetivo das congregações desses discípulos de homens dentro da igreja. Estão congregando para ver profeta, para ver show, para ver artista, para ver entretenimento, para participar de festividade, de homenagem. Estão congregando para buscar bênção, vitória, para participar de rituais, de movimentos vãs, rituais, campanha, voto, sacrifício. Estão congregando para viver a formalidade religiosa naquele momento, daquele culto, daquele encontro social, onde as pessoas vão atrás de atração, entretenimento. Não vão para serem instruídos, porque, infelizmente, é a verdade que eu estou falando. Você pode ficar zangado comigo e dizer que eu estou julgando, é só você usar o entendimento com sabedoria, ser prudente, raciocinar e ver o conteúdo e o que esse povo está vivendo dentro da igreja. O que tu foi? No que tu está sendo formado dentro da igreja? Tu está recebendo o que de conhecimento? Tu está crescendo aonde? Na graça e no conhecimento de Deus. Qual é o teu entendimento de uma vida com Deus, do poder de Deus? O que é o poder de Deus para você? Ah, é porque o cara lá está cheio de poder. Foi poder de Deus. Por quê? Porque o cara gritou, falou língua estranha, disse que Deus ia dar, ia abençoar, ia fazer, estava curando, estava isso. Isso é o poder de Deus? Errais, não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Hoje está cheio aí de lugares dizendo que é o poder de Deus. Seja prudente e analise o que esse lugar, o que esses lugares estão levando para o povo de entendimento, aonde esse povo está aglomerado. Sabe por quê? Muitos dos líderes que estão no meio dessas congregações, dentro dessas igrejas, a congregação que eu falo é o ajuntamento do povo, não está levando o povo ao ensino, à doutrina de Cristo. Muitos líderes não têm compromisso com o evangelho de Cristo. Muitos líderes estão sendo influenciados por demônios, aplicando doutrina que tira o povo da direção de Cristo. Muitos líderes já não têm mais compromisso com Deus, são ministros de Satanás, levando o povo ao anátema. Muitos líderes já deixaram o compromisso com Deus, estão buscando sua ganância, sua avareza, sua causa de ganho. Muitos líderes não estão preocupados na obra do reino de Deus, estão preocupados em crescer, dar crescimento, manter a obra do reino deles dentro de suas igrejas. Tem que estar funcionando bem para que o lucro apareça. Tem que ter o povo lá dentro. O povo tem que aglomerar aquele local. Por quê? Porque ele não está preocupado com o ensino que o povo vai receber. A preocupação deles é com o que o povo vai deixar. Dízimo, oferta, contribuição, ajude na casa de Deus, venha para a igreja, trabalhe, mantenha o trabalho, mantenha o funcionamento, para que o meu ministério, o meu império, possa crescer e continuar em funcionamento, em atividade. É isso que está acontecendo. Eu tenho compromisso com o evangelho de Cristo, irmão. Jamais você vai me ver pregando doutrina, que nem hoje tem muitas aí dentro da igreja. A doutrina da escatologia consumada, olha, tudo já se cumpriu. Jesus já voltou, já teve o arrebatamento, já estão vivendo a vida eterna. Não tem mais perigo de nada, não tem mais pecado, não tem mais inferno, não tem diabo, o diabo não existe. Você nunca vai me ver pregando isso, sabe por quê? Porque Jesus ensinou o contrário. Isso não é doutrina de Cristo. Isso é a doutrina de demônio que desvia, tira a atenção do povo e desvia o povo da doutrina de Cristo. O evangelho não ensina isso.
O Evangelho não ensina a guardar sábado. O Evangelho não ensina que a igreja é casa de Deus. O Evangelho não ensina que dar dízimo é obrigação para o cristão. O Evangelho não ensina que o cristão, para ser crente e salvo, tem que estar dentro de uma igreja, sobre a liderança e a autoridade de um homem. O Evangelho me ensina que eu tenho que estar em Cristo e na palavra de Cristo, para que eu seja bem-aventurado. Por isso que você jamais vai ver esse que vos fala, o evangelista Wellington Ramos. Deus me livre, me guarda, Senhor, que eu sou falho. Mas se um dia eu desviar, eu vou desviar para viver o pecado novamente. Não é para viver uma vida maldita em pecado dentro de igreja, não. Enganando o povo com doutrina de demônio, com busca de causa de ganho e para o inferno. Porque tanto faz eu estar lá me prostituindo, me idolatrando, vivendo toda a delícia do pecado no mundo, como está dentro de igreja, não vivendo o evangelho. Eu estou indo para o inferno do mesmo jeito. Pelo fato de eu estar numa igreja, de eu ser um pastor, de eu estar ensinando o povo, isso não me leva à salvação. O que me leva à salvação é eu estar em Cristo, compromissado com Cristo e vivendo a doutrina de Cristo, pregando e ensinando a doutrina de Cristo. É isso que eu tenho que zelar na minha vida. É isso que eu tenho que guardar na minha vida. Não é uma posição eclesiástica, não é uma posição dentro de uma instituição religiosa para viver dentro da sociedade, do movimento religioso. Estou preocupado com isso, não. Minha vida em Cristo não depende disso. Minha vida em Cristo, para estar com Ele na eternidade, depende de eu estar naquilo que Ele ensinou. Jesus nunca ensinou a ninguém que você tem que estar numa igreja, tem que estar sobre a liderança de um pastor, tem que estar sobre a ordenança, tem que jurar fidelidade à doutrina de igreja, você tem que ser crente dentro de uma igreja, porque não. Quem ensina isso? Quem ensina isso são os homens nos seus reinos, os pastores que faz o povo estar escravo, idólatra, praticante de obra de igreja, aonde ele leva o povo a viver a vida com Deus centralizada. Não é na palavra, não é em Cristo. A maioria desses pastores leva o povo a viver uma vida com Deus centralizada dentro de igreja, em trabalho de igreja, em devoção de igreja, em cumprimento de obrigações à igreja. Não é a Cristo, não é a doutrina de Cristo. Analise isso. Analise por você. Você tem cuidado da doutrina? Tem não. Você tem cuidado mais. Sabe de quê? Rapaz, é muito sério, meu irmão. Deus me usa tremendamente. Não é com reteté, plá. É com sabedoria, entendimento, levando a palavra, levando o esclarecimento, advertindo vocês, para que vocês conheçam a verdade e sejam libertos. Sabe qual é a maior dedicação de vocês? Estou falando de vocês, os religiosos que assistem também meus vídeos. Os irmãos em Cristo não. Os irmãos em Cristo que estão na fé, que estão dirigidos na doutrina, eles escutam e dão glória a Deus. Eles entendem que aqui está saindo a verdade. Agora, os religiosos ficam com raiva de mim e começam a botar comentário para denigrir. Você sabe qual é o maior cuidado que você tem, religioso? Seu maior cuidado é com a igreja. Sua maior preocupação, sua prioridade é com a igreja. É com os trabalhos, é com a obrigação, é em agradar o pastor, é que o pastor veja você na igreja, é que você esteja na igreja. A sua maior preocupação é essa. Mas sabe qual é a maior preocupação que você tem que ter? É a preocupação de estar guardando a doutrina de Cristo, de ser zeloso, cuidadoso, prudente, para não desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, mas te conduzir prudentemente. Não é numa vida de igreja, é numa vida na direção, na devoção, na consagração à palavra de Deus, a Cristo, a sua doutrina. Tem muita gente mais preocupada com a sua vida em devoção, em consagração, em obrigação de igreja. O cara é um fanático religioso, vai de manhã, vai de tarde, vai de noite.
não falta trabalho, está lá dedicado. Agora, manda ele examinar a ele mesmo, se ele tem algum conhecimento da doutrina, se ele tem zelo pela doutrina, se ele busca conhecer de Cristo para viver sobre o senhorio de Cristo, dentro daquilo que Cristo manda, orienta, determina, porque ele está mais preocupado em conhecer o que o pastor diz, qual é a obrigação, qual é o trabalho, pastor, o que é que o senhor quer que eu faça. É isso que eles querem, estar agradando o homem para poder estar lá na frente, naquele canto, naquele altar pagão que os homens criaram, onde eles são venerados, chamado de púlpito, altar de igreja do homem. É uma idolatria muito grande o que tem acontecido nesses lugares. Irmãos, aqui é a voz da verdade. Se não tem maturidade, entendimento para ouvir, analisar e ser prudente para conhecer o que está sendo falado, então corre para essas lives aí de movimento. Vai para lá ouvir o que os mentirosos dizem, que Deus está mandando dizer, está mandando entregar, que é vitória, que é bênção, que Deus é contigo, que Deus decretou. Vai atrás desses profetas mentirosos. Hoje dentro da igreja isso virou moda. Não tem mais pregação, irmão. Não tem mais ministração. O povo não é convidado a raciocinar, a ser trabalhado o entendimento. O povo hoje é levado ao movimento emocionalista, levando o povo a um histerismo, a um desvario, perdendo a noção, desequilibrado. Um grita de um lado, o outro grita do outro, o outro sai correndo. O pregador fica correndo de um lado para o outro, vai para o meio da igreja, toca na cabeça de um, manda o outro gritar, manda o outro dar glória. É uma bagunça, meu irmão, isso não edifica. A igreja tem que congregar para estar prudente, analisando, ouvindo. Esteja mais atento a ouvir do que a participar desses movimentos tolos, esse sacrifício de tolo, esses movimentos vãs. É o que os homens levam para o povo, para agradar o povo, porque é isso que o povo quer. Mas eu estou falando aqui com você, meu irmão cristão. Se você quer estar em Cristo verdadeiramente, prudentemente, para uma vida de vitória, de prosperidade, de bênção no céu, seja prudente, cuida de ti e da doutrina. Não é de vida de igreja, não é de presença de culto, não é de trabalho, devoção e consagração a nenhuma instituição. É na doutrina de Cristo. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, Jesus vai dizer, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Jesus vai dizer, somente aquele que ouve e pratica a minha palavra. Jesus vai dizer, bem-aventurados que ouvem e praticam o quê? O que é que o povo está ouvindo? O que é que o povo está praticando? É a palavra de Deus? É não. E eu provo que não é. Eu provo pelo que eles estão vivendo. Eu provo pelo entendimento deles. Eu provo pelo que eles entendem. Não entendem nada do que Cristo ensinou. Não estão vivendo nada. Esses cultos, esses movimentos, esses ajuntamentos não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Não tem nada a ver com o Evangelho. Eles não estão preocupados nisso. Eles estão preocupados em manter o seu momento satisfatório de Deus. Um momento mentiroso, enganoso. Um momento que não é real, é fábula, é fantasia. Um mundo de Deus, um movimento de poder de Deus mentiroso. Dentro desses locais, a maioria. A gente vê aí os homens, os donos dos ministérios brigando um com o outro. Lá dentro, a diretoria dos poderosos se degradando. Brigando um com o outro, porque ninguém quer perder a mamata, irmão. Ninguém quer perder o trono. Ninguém quer perder o ganho. Ninguém quer perder a posição de soberano dentro das igrejas. Há uma maior confusão. Vai ver aí o que está acontecendo nesses campos famosos da internet, da mídia, dessas igrejas que tem esses pastores de fogo. Vai ver o que está acontecendo com esses pastores de fogo. Com esses pastores que você diz, é homem de Deus, porque homem de Deus não é quem está num púlpito de igreja. Homem de Deus é quem está em Cristo e na palavra de Cristo. Então, meus amados irmãos, você nunca vai me ver pregando essas doutrinas de demônios que o povo está sendo trabalhado no entendimento, que leva-os a apostatarem da fé. Aqui, você ouve a verdade que liberta. Esse que vos falou foi o seu amigo, irmão evangelista Wellington Ramos. Se você não gostou, respeito. Se você gostou, amém. Quem tem ouvido para ouvir que ouça. Não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar nem os que crê e nem os que não crê. Eu estou aqui para agradar o meu Senhor,
cumprir o chamado que ele me deu, a vocação que ele me deu, pregar a verdade do evangelho. E isso eu peço graça a ele para continuar fazendo até o dia em que aqui eu estiver, enquanto não for chamado para ele. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.